Seja muito bem-vindo a mais um episódio do seu podcast Os Prefeitos. E hoje eu tenho um prazer enorme de receber uma figura pública aqui que dispensa apresentações, mas de qualquer maneira eu vou tentar resumir algumas das passagens, né, do nosso doutor Renato Nalini. Ele é filósofo, ele é jurista, ele é membro da Academia Paulista de Letras e da Academia Paulista de Educação. Já foi promotor de justiça, já foi juiz, desembargador, presidente do TJ, juiz corregedor, secretário estadual da Educação aqui do Estado de São Paulo e, mais recentemente, assumiu o desafio aqui na Prefeitura de São Paulo para ser o secretário municipal de Mudanças Climáticas. Secretário, é isso? É isso, já resumiu tudo, né? Tudo não, porque se a gente for entrar em detalhes aqui, aí só na apresentação já consome o tempo todo do episódio. Mas muito obrigado pela sua presença nessa tarde. É uma alegria, Fabiano, a gente poder conversar, poder contar daquilo que São Paulo está fazendo de bom em relação às emergências climáticas. Maravilha. Então, antes de entrar nesse tópico, eu queria fazer uma pergunta mais pessoal para o senhor, assim, como né, depois de uma carreira tão longeva, né, de já ter passado no Poder Judiciário, né, de ter estado em tantos lados da bancada, né, hoje ter aceitado o desafio assim, o tema de mudanças climáticas não é um tema novo, mas eu acho que isso como política pública é uma novidade, né? Então, como foi receber esse desafio de liderar, né, numa capital como a de São Paulo, um tema que certamente, não, eu falo, não tem, é uma página em branco, né? Assim, é algo que tem poucos guidelines, tem pouco a se copiar e muito a se fazer, muito a se criar. É um desafio, Fabiano. Eu sempre gostei de desafios, né? Eu, por exemplo, eu era um promotor muito bem sucedido, resolvi fazer outro concurso, fui para a magistratura, começar tudo de novo, ganhar menos, né? Com já a família se formando, já tinha filho. E depois eu fui concorrendo, tudo aquilo que a vida me ofereceu, assim, de desafios, eu fui enfrentando. Não posso dizer que tenham sido desafios trágicos, dramáticos, não, mas oportunidades para conhecer outras pessoas, para conhecer outros assuntos, tentar aprender. Eu sempre repito isso para os meus filhos, hoje para os meus netos. O dia que você não aprende nada é um dia perdido. Então, eu já tinha uma predileção pelo tema ecologia, porque talvez pelo DNA de ser neto de imigrante que saiu da Itália passando fome, veio aqui numa aventura para a América, né? Chegou, teve de fazer até a própria casa, fazer os tijolos, etc. E sempre mostrou que essa é uma terra abençoada, né? Onde se plantando tudo dá, como já diziam os colonizadores. O prefeito Ricardo Nunes acredita muito nisso, né? Tanto que ele criou uma Secretaria Executiva de Mudanças Climáticas, foi o primeiro município do Brasil, né? E ele é muito preocupado com essa questão. Ele chega todos os dias pela manhã na prefeitura e fala assim: o que a gente vai fazer hoje para melhorar a vida de quem mais precisa? Então é um refrão, né? E como as emergências climáticas elas atingem a todos, não há ninguém que possa escapar delas, mas a vítima preferencial é a pobreza, é a periferia, é aquela legião de pessoas que não teve condições de contratar um engenheiro para fazer o cálculo das suas construções, da sua edificação, não teve um arquiteto para fazer um projeto arquitetônico estético, né? Não teve dinheiro para comprar uma área geologicamente incólume, né? Então é o pessoal que vai para a margem das represas, para a margem dos córregos, né? E passa a sofrer um risco permanente cada vez mais intenso, porque antigamente a gente falava em mudanças climáticas, ainda é o nome da secretaria. Depois nós começamos a falar em emergência climática. Hoje eu já falo em cataclismo climático, é só verificar o que está acontecendo no mundo, né? Uhum. Então é um assunto que deve interessar a todos. E eu estou aprendendo muito, conversando com cientistas, com pessoas que eu não teria contato na minha vida de julgar processos, né? Que você recebe
alguma coisa tópica, um caso, estuda e decide sobre aquilo. Hoje não, tem que olhar para 13 milhões de pessoas e ver o que é que a gente pode fazer, principalmente para conscientizar a população, né? É, Porque e se você me permite, eu tenho acompanhado assim, as redes sociais, né, da secretaria, e eu percebo a agenda frequente, né, de interlocução com a sociedade civil organizada. Né? É impressionante o número de visitas né, de todos os espectros, tanto políticos quanto temáticos, que a sua secretaria tem recebido né, na construção desse diálogo que você menciona, né? é uma secretaria de articulação, né, Fabiano? Eu não tenho orçamento, não sou ordenador de despesas, então Essa é a parte boa. é a parte boa, porque o Tribunal de Contas do Estado não esquece que eu fui secretário da Educação e que tive de assinar milhares de convênios com 645 municípios. E como a legislação brasileira ela é muito sofisticada, ela legisla como se estivesse na Escandinávia, né, e vai encontrar 645 municípios onde nem todos os prefeitos têm equipe adequada, né? Então, há muito problema assim na prestação de contas. E então eu sou um cliente preferencial também lá do Tribunal de Contas do Estado. Não quero ter a mesma experiência que o Tribunal de Contas do município. Então, é uma secretaria sem orçamento. Eu brinco que eu sou um grilo falante. Eu fico falando, eu falo, só tenho saliva, né? E fico conversando. Dessas visitas que você viu, muitas são assim espontâneas, mas muitas são provocadas, né? Eu sou um leitor ávido de tudo que ocorre, tudo que acontece na mídia, espontânea ou produzida aí. E quando eu vejo alguém falando sobre o tema, eu convido para a gente conversar. Eu queria que a secretaria fosse um grande hub de tudo aquilo que se faz, se pensa e se aplica tentando melhorar o mundo, né? Eu acho que esse já é um legado. Não, Para sem mim está dúvida, sendo ótimo, porque eu estou sem dúvida. aprendendo, convivendo com pessoas fabulosas. Ontem eu tive uma reunião numa comunidade judaica, Shalom, chamada, com o Dan Yoshp, que é o Climate Champion da COP30, né? É o grande CEO da COP. Então é muito produtivo você verificar como são as reuniões prévias, o que se espera dessa COP, né? Uhum. Tanto que o prefeito também constituiu uma comissão, me entregou a coordenação dela, para que nós façamos um grande calendário até novembro, com eventos de qualquer ordem, não precisa ser enormes eventos. Ontem lá havia umas 50 pessoas, mas todas interessadas debatendo. Nós estamos fazendo isso nas escolas, na USP, na Fiesp, na Federação da Agricultura, na Fundação Padre Anchieta, nos sindicatos e nas igrejas. Ontem eu falei da comunidade judaica, mas no domingo eu fui falar sobre a Laudato Si, a encíclica do Papa, na catedral, a convite de Dom Odilo, né? Estou procurando as lideranças evangélicas para que todo mundo tenha uma noção do que é COP30, né? Que a pesquisa Folha, que acho que você viu, Datafolha, mostrou que 71% da população sequer tem noção do que seja. É, exatamente isso. E eu estava. Essa manhã, né, a COP30, essa manhã dominou grande parte do noticiário, acho que não só de hoje, mas como de ontem, a questão de hospedagem, que ainda está repercutindo muito, mas eu falo que, além da COP30, daqueles dias que efetivamente acontecerá o evento, uma grande contribuição de um evento dessa escala é conseguir pautar o assunto ao longo, né, do ano. Sejam os eventos preparatórios, os eventos auxiliares, né, de uma conferência como essa, seja o legado que depois ela deixa. Mas esse tema chegar na sociedade como um todo, eu não tenho a menor dúvida que ele é um desafio, né? É um desafio. Ele é um desafio, porque eu falo até bem pouco tempo atrás, ainda existia muito ceticismo, né, sobre muitas das previsões. Ah, mas será que é isso mesmo? Será que não está exagerando? Será que não tem um viés político partidário nessa agenda? E eu acho que cada vez mais acaba se formando um consenso de que, assim, obviamente, as soluções
pensadas para isso podem e vão respeitar, obviamente, uma agenda política. Mas que a questão climática ela já é um consenso da urgência, acho Sim. que já isso começa a romper os nichos, as É, bolhas e passa a ser senso comum, né? eu acho que isso advém, Fabiano, do fato de nós termos tido eventos bem extremos, né, aqui no Brasil, no Rio Grande do Sul, no início do ano passado, né, o São Sebastião, eh, São Paulo mesmo. Veja que nós éramos a cidade da garoa, São Paulo da garoa. Hoje é São Paulo dos vendavais, né? Uhum. Quando chove, chove num dia aquilo que deveria chover em 2 meses, né? Nós tivemos uma tempestade um mês atrás que arrancou 300 árvores saudáveis, com raiz e tudo. Elas voaram, porque é uma cidade que só se verticaliza cada vez mais, o vento não tem como escapar, então ele se torna mais violento nesses corredores, né, de Uhum. concreto. Então, nós estamos dando causa a isso. Então, a gente precisa pensar, e eu tenho a impressão de que as pessoas já estão sentindo, né, ondas de calor, ah, essas chuvas inclementes. Numa cidade impermeabilizada, Fabiano, quando chove, a água não tem onde se infiltrar. Uhum. Então, ela forma correnteza, enxurrada, enchente, deslizamento, desmoronamento e morte. Infelizmente, nós temos tido muitas mortes. Quando não, é a árvore que cai em cima das pessoas, né? Então, é um assunto que chegou e não vai mais sair da agenda, né? Nós é que precisamos ter mais juízo. E é E por isso que essa, eu aceitei esse desafio. Secretário, eu acho que essa articulação, né, essa característica de ser uma secretaria articuladora, eu acho muito interessante isso, porque, obviamente, quando a gente fala de impermeabilização do solo, isso é algo que, obviamente, compete ao poder público, mas também tem que ter uma grande interlocução e contribuição da população em geral, das construtoras, né, das empresas, para poder fazer com que o planejamento, além de respeitar a legislação municipal, que já é densa, mas que ela também faça escolhas conscientes por projetos arquitetônicos que valorizem, por exemplo, cada vez mais áreas permeáveis, que convidem as pessoas. Eu falo, todo mundo acha muito bonito um jardim quando você não cuida dele, né? Eu moro hoje numa casa e tem um gramado, e eu sei, né? Eu sei hoje claramente o outono e o inverno, porque a cada dia sim, dia não, pelo menos eu tenho que fazer uma varrida, limpar tudo. Então dá trabalho, né? Sim, Mas quando você pensa no impacto que isso tem numa cidade, é algo que assim, eu acho que é uma escolha importante para que cada vez a sociedade como um todo se sim. mobilize e não terceirize isso, entendendo que isso é um problema da prefeitura. Não dá. Eu tenho repetido assim, o governo é impotente para sozinho cuidar de equívocos que foram praticados durante séculos, né? Eu gosto de falar que quando os jesuítas subiram ali do litoral de São Vicente para o Planalto de Piratininga, você imagine, não havia imigrantes, não havia Anchieta, não havia Calçada do Lorena, não havia nada. Eles vieram engatinhando, né, naquela selva, naquela muralha de verde, né, enfrentando animais, enfrentando todo tipo de vicissitudes. Quando eles chegam ao Planalto de Piratininga, eles falam: que lugar maravilhoso. Nós temos 4, 5 grandes rios, nós temos milhares de córregos, os rios caminhavam não, mas corriam sinuosamente nas suas várzeas, né? Eram curvas, e nós, querendo competir com Deus, né? Nós retificamos o rio. O que aconteceu com o Tietê? Hoje ele é um condutor de imundícies, não é mais um rio, né? Ali você encontra tudo, de tudo: carcaça de carro, esgoto in natura, colchão, ah, privada, cadeira velha, animal morto, veneno das indústrias. É uma coisa morta, né? Mal cheirosa. Então vejam que nós
agora, para acertar isso, será que um dia nós vamos chegar a desenterrar os córregos que estão enterrados? Que nós fizemos uma cidade para o automóvel. É Uhum. uma cidade muito boa para o automóvel, né? Embora trânsito você tenha experiência de que não é Experiência. sempre agradável. Mas não é uma cidade para as pessoas. Nós temos que devolver a cidade para as pessoas. E há projetos muito interessantes na prefeitura, né, o chamado projeto hidroviário. É um projeto que vale a pena ser bem conhecido, porque o nome não diz a amplitude dele. Uhum. É um retorno à convivência do ser humano com a sua água, com a água do seu habitat, né? E nós nisso mostramos um grau de civilização muito inferior ao dos países adiantados. Nos países adiantados, as pessoas acham um privilégio ter a casa de frente para o rio, né? Uhum. Sempre aquelas avenidas, os prédios bonitos, as residências bonitas. Aqui, nós fazemos o fundo das casas, né, para o rio, para jogar o lixo, descartar tudo que nós desperdiçamos, jogar no rio. Quando o rio é uma riqueza, é uma dádiva. Então, inverter isso passa por um processo educacional extremamente intenso, forte, né, que precisa ser desenvolvido por todas as pessoas. Eu acho que as pessoas que têm lucidez e que têm boa vontade, que querem deixar um mundo habitável para os seus descendentes ou para quem vier, têm de pensar nisso. E há muita coisa que individualmente nós podemos fazer e melhorar de uma forma bastante considerável a qualidade de vida de São Paulo. Eu acho que eu destaco, né, eu acho que esse conjunto de ações, quando a gente fala de devolver a cidade para as pessoas, né, eu me recordo alguns anos atrás, quando começaram a falar das ciclovias e das ciclofaixas, né? Na época, era digno de risada. Ah, isso é bobagem, quem é louco? Quem vai ser maluco de andar de carro numa rua, São Paulo? E eu falo, bastou abrir as primeiras ciclovias e ciclofaixas que os ciclistas, né, ou ciclistas já inveterados apareceram, ou novos ciclistas se habilitaram para poder utilizar esse modal, né? Falou, cada parque que se inaugura na cidade, não precisa de novo ser grandes parques como Vila Lobos, como o Ibirapuera, parques menores, né, dentro de bairros, quando esses parques conseguem florescer, as famílias, né, no entorno se apropriam Sim, dele, na melhor acepção da sim. palavra, né? Encontra ali aquela vocação, então de repente vai uma área para piquenique, uma área para criança, e você vê que, assim, realmente, acho que nós, né, cidadãos, a gente anseia por esses espaços. E aí eu acho que existe um papel da prefeitura para ser um indutor e um grande coordenador, articulador dessas ações, mas, de novo, trazer a sociedade civil, trazer as empresas que eventualmente vejam potencial, né, naquele tipo de iniciativa, é algo muito inteligente, né, e é algo que eu vejo a prefeitura fazendo. De novo, esse projeto hidrográfico, eu conheço um pouquinho dele, eu achei bastante interessante. Nas periferias, né, as novas balsas que foram colocadas, também uma coisa assim, de novo, um modal super funcional, super econômico, super ecológico. Os ônibus, né, que cada vez mais estão migrando para uma matriz mais verde. Então, assim, você vê, é São Paulo se propondo numa direção, numa cidade de 13 milhões de pessoas, as coisas não acontecem Não. de uma hora para outra, mas esse conjunto de ações É. é que vai ganhando potência, né? E a gente vai ganhando muita esperança, porque o Plan Clima, que é o primeiro plano de ação climática que foi produzido no Brasil, um dia antes até da criação da secretaria, ele tem 5 eixos, né, bem fortes. Depois tem 43 estratégias, inúmeras ações em cada estratégia. E depois de 4 anos, né, nós fazemos avaliação ano a ano, né? Anualmente a gente verifica como é que está. Agora que ele tem de se fazer uma grande revisão depois de 4 anos, nós vemos que ele tem 86% das ações em execução, que Oitenta é, e seis um- por é, cento. é bastante, não é?
E partindo, Fabiano, da constatação de quais são os grandes vilões da capital paulista, né, em relação ao clima. E quando você vê em termos de Brasil, vai aparecer como a primeira causa das emissões dos gases venenosos causadores de efeito estufa o uso do solo e o desmatamento. São as duas causas assim principais. Aqui em São Paulo é o trânsito. São 8 milhões de veículos correndo diuturnamente pelas ruas da cidade, os caminhões, os 13.300 ônibus, muitos deles antigos, que não têm sequer aquela qualificação do diesel, que hoje tem diesel Euro 6, né, que é uma coisinha, vão tirando a cada nova produção, vão tirando um pouquinho dos venenos. Nós temos ônibus aí de 20 anos, 30 anos, que emitem uma fumaça preta. Até algum tempo atrás, havia pesquisas dizendo que o paulistano vive 4 anos menos. Ele respira uma coisa sólida, que é a poluição. Então, o prefeito entendeu de eletrificar a frota. Hoje já são 841 ônibus dos 13.300. Ele havia prometido entregar mais 2.600 até dezembro de 2024. Conseguiu o mais difícil, que era o dinheiro, 6 bilhões, com BNDES, BIRD, Banco Mundial. Depois ele conseguiu que as empresas entregassem os ônibus, esbarrou na infraestrutura, né? A nossa concessionária não conseguiu atender, colocar a infraestrutura para recarregamento da bateria em todas as garagens. Então, hoje ainda há ônibus parados à espera. Ele não ficou dormindo, ele foi procurar o biometano. Uhum. Né? Então, as duas plantas das concessionárias que fazem a coleta de lixo, do resíduo sólido, a gente não fala mais lixo, é resíduo sólido, elas usam o resíduo orgânico para fazer biometano, e os caminhões de coleta já estão sendo substituídos por caminhões movidos a biometano. Mais ainda, nós temos a USP investindo no hidrogênio verde, que pode Uhum. ser uma solução. Por enquanto, ela não é barata, mas é uma solução limpíssima, né? Um veículo movido a hidrogênio verde, o que ele solta? Partículas de água límpida, né? Uhum. Então, esse é o mundo ideal. Então, esse grande vilão, que é o trânsito, produz 61% das emissões. Então, foi aquele que mereceu, de início, a maior atenção da prefeitura, a prioridade. O segundo vilão é a energia estacionária, ou seja, nós dependemos de energia. Aqui nós temos Só nessa ar-condicionado, sala. não é? Então, isso são 31 e nós estamos também trocando a energia convencional por fotovoltaica, né? Estamos caminhando num ritmo que poderia ser melhor, mas estamos caminhando nessa direção. E o terceiro grande vilão, né, que tem 61% do transporte, 31% da energia estacionária, mas nós temos os 8% restantes que são dos resíduos sólidos. Há até quem diga que isso aí chega a 10% das emissões. Porque São Paulo é incrível, é surreal, eu nem acreditava, não tinha esse dado antes de ser secretário. Nós produzimos diariamente 15 mil toneladas de resíduo sólido. Eu já pensava que 15 toneladas era uma quantidade imensa, né? Imensa. Mas são 15 mil toneladas. Se nós acrescentarmos a essas 15 mil toneladas de resíduo sólido diário, o chamado lixo hospitalar e o lixo eletrônico, nós chegaríamos a 20 mil toneladas diárias. Nossa. E o lamentável, Fabiano, é que disso 3% chegam à reciclagem. 3%. 3%. Esse número realmente é muito pequeno. E é muito pequeno em escala nacional, né? Mas aqui em São Paulo, eu sei que ele também é muito terrível pequeno. porque isso é resultado da nossa despreocupação, né? Você junta tudo que você descarta,
Primeiro, a gente precisaria mudar, a partir do consumo, nós somos muito consumistas, nós desperdiçamos demais e nós não sabemos descartar, separar o descarte, né? Porque bastaria, aqui em São Paulo, que as pessoas colocassem aquilo que é resíduo orgânico, que vai apodrecer e que, portanto, serve para fazer biometano, para fazer compostagem, para fazer fertilizante, num recipiente, ou num saquinho plástico, fosse lá o que fosse, e o restante de outro, né, do outro lado. Não misturar. Mas, infelizmente, as pessoas misturam tudo. Essa reciclagem, ela é devida a uns heróis chamados catadores e catadoras, que são muito hostilizados, né? Ninguém gosta quando vai encontrar um desses coitadinhos puxando a carrocinha, tá atrapalhando o trânsito, mas eles são verdadeiros heróis, eles pegam, catam aquilo que nós jogamos fora, e jogamos mal, né? Hoje há coleta seletiva em todos os espaços de São Paulo. Todo logradouro público, mesmo aquelas comunidades onde não passa um caminhão, tem uns triciclos ou quadriciclos elétricos, né, que entram, recolhem. Então, há coleta seletiva, não é falta de coleta seletiva, não. E no centro ela é feita várias vezes por dia. Agora, é um pessoal que precisaria ser mais educado, né? Acabei de receber um videozinho do prefeito de Maringá dizendo que ele conseguiu aprovar uma lei lá de que as pessoas que denunciassem um descarte errôneo de lixo ou um grande problema que nós temos aqui, que é o resíduo da construção civil, que à noite ele é jogado em qualquer lugar. Em qualquer lugar, mas principalmente nas represas, nos córregos, né? É um crime. A pessoa que denunciar isso, lá em Maringá, ganha R$1.000. E aí eu passei para o meu colega Osmário, que é o secretário da limpeza urbana, ele falou, a gente não ia ter dinheiro para premiar todos os que delatassem isso. Mas alguma coisa a gente precisa fazer. Por isso, valermos-nos da oportunidade da COP para tentar despertar essa consciência, né? Então, a tendência seria... essas coisas são tão grandes, são tão ciclópicas, tão complexas, que eu sozinho não posso fazer nada. Mentira, você pode sim. Você pode descartar melhor, você pode usar mais bicicleta e transporte coletivo. Se você tem um carro flex, abasteça com etanol, não com gasolina, né? Plante árvores, principalmente isso. O professor Zé Goldenberg fala a melhor tecnologia que nós temos para combater as altas temperaturas é plantar árvore. Aqui, em se plantando, tudo dá. A árvore sequestra carbono, a árvore presta serviços ecossistêmicos. Através da ecotranspiração, ela permite chuvas normais, agradáveis, não tempestades, ela faz sombra, ela é abrigo para a fauna silvestre, etc. Mas, infelizmente, nós temos uma resistência às árvores, principalmente nas comunidades que mais precisam dela. Sim, exatamente. Então, as regiões áridas têm uma temperatura que chega a ser 10 graus acima de regiões arborizadas. Mas ninguém quer árvore em frente à sua casa. Exatamente. Não quer que a árvore quebra a calçada, a árvore deixa cair folha, tem de varrer, a árvore é esconderijo de bandido, e uma série de preconceitos que são fatais, porque quem mais morre é o pessoal que vive nas regiões secas. E assim, eu falo, é tão interessante essa questão do ninguém quer uma, assim, todo mundo quer uma árvore, mas não na frente da minha casa, né? É como feira livre. Exatamente, né? Tá, todo mundo quer, mas eu falo, aí é aquela cota de cidadania que a gente precisa lembrar. E outro dia a gente conversou aqui com uma associação de moradores que eles têm uma iniciativa muito interessante com a Secretaria do Verde e do Meio Ambiente, em que eles fizeram um projeto piloto
no qual a associação fez um mapeamento, né, de todo o acervo, né, de árvores daquele bairro, contribuindo com a Secretaria do Verde, que obviamente tem uma limitação de fiscalização e de planejamento. Depois deu oficinas de plantio, escolheu junto as espécies que são mais adequadas para todo tipo, né, para cada tipo de via e de espaço. Então eles já fizeram recentemente um plantio, acho que de 80 novas árvores, né, a remoção de algumas que eram problemáticas, poda de outras que a própria associação tinha indicado, mas fizeram o plantio, né? E, de novo, isso, a sociedade civil organizada participando de maneira articulada com a prefeitura. Então, é esse tipo de iniciativa que eu vejo uma beleza muito grande, porque, obviamente, a Secretaria do Verde tem as suas limitações, mas se cada uma dessas comunidades replicasse essa Sim, ação, a gente já teria um efeito, uma onda, né, com uma cauda muito longa para sim. poder Você afetar a sabe que cidade. o que anima a gente, Fabiano, porque a dimensão dos problemas é uma coisa de assustar. Mas quando você vê, por exemplo, nós temos exemplos como o seu Hélio, que é um senhor que começou sozinho a limpar um córrego na Zona Leste, né, e Essa história é plantou belíssima. 41 mil árvores e quer plantar 50 mil árvores. Então já é um case mundial, o mundo inteiro já viu. Um homem sozinho, né? E enfrentou dificuldades, que ele plantava, às vezes arrancavam por maldade, né? Mas ele continua. Nós temos as formigas de Embaúba, que são um grupo são pessoas que formam um grupo e que planta árvores nos céus, nas escolas, né? Nós temos o Instituto Alana plantando, nós temos uma benemérita, uma cidadã de Minas Gerais, chamada Helena Neiva, que tem um projeto chamado Fundação Pitágoras, e o lema dela é One Trillion Trees. Ela quer plantar no mundo 1 trilhão de árvores. E está colaborando aqui também. O presidente Michel Temer fez um contato com a Globo para a Globo retomar um projeto de plantio de 1 milhão de árvores em São Paulo. Nós estamos estimulando todas as pessoas, a OAB, né, que eu suscitei do presidente, do Leonardo Sica. Falei, olha, a OAB sempre foi uma entidade combativa, né, pioneira, corajosa, lutou tanto para a redemocratização. Agora que o país vive uma democracia, é, a OAB não pode perder o discurso, o seu lugar na fila ali, né, na fila de frente de quem muda o Brasil. E eles aceitaram fazer um plantio, as 23 seccionais da OAB aqui do município de São Paulo vão fazer plantios de árvore. Então a gente vai vendo que existe resposta, repercute quando você consegue converter quem ainda não é convertido, ou então tornar mais forte a crença daquele que já é convertido, você vê que não está sozinho. Então isso dá aquele sentido de pertencimento e falar, ninguém mora na União, ninguém mora no Estado, nós moramos no município. O professor Franco Montoro falava sempre isso. Então a gente precisa melhorar a cidade da gente, né? Então a gente já consegue perceber por esses exemplos que efetivamente o seu papel de articulador na secretaria está dando resultado, né? A gente vai tentando mostrar, né? Quando você acredita numa causa, não é difícil você pregar. E eu sou muito propício, assim, estou muito acessível a falar em qualquer ambiente. Então, eh, me convidam, eu vou, eu falo em escola, falo em sindicato, falo em igreja, falo em bairro, falo em todo lugar, né? Até em podcast. Até em podcast. Mas é com aquela intenção de falar, olha, gente, a coisa está muito séria. Hoje os cientistas lamentam terem sido tão tímidos, eles deveriam ter sido mais catastrofistas, né? Mas havia aquela questão, primeiro do ceticismo que você falou, depois essa vinculação da pauta ecológica ao esquerdismo. Ecologia é coisa de esquerdista, é coisa de comunismo. Não é.
o clima não tem ideologia, não tem partido, ele vai atingir todo mundo, ninguém vai sobrar. E, secretário, a gente já se encaminhando aqui para o final da nossa conversa, eu costumo dizer que grandes capitais, né, como São Paulo sendo a maior delas, muitas vezes sendo vistas por outras prefeituras, falam, mas aquilo ali dá certo em São Paulo, porque São Paulo também tem tudo, né? Recife, Belo Horizonte, como se essas capitais fossem um outro tipo de organização e que eu aqui na minha prefeitura de médio, pequeno porte, esse tipo de iniciativa não serve, né? Eu acho que, obviamente, tem algumas iniciativas que elas exigem uma economia de escala, elas exigem talvez um volume maior, mas eu falo que tem muitas boas ideias que elas podem, né, Sim. serem separadas e copiadas e adaptadas, né? Acho que nessa experiência que você já tem desses resultados todos já colhidos. E se pudesse, né, dar recomendações, né, para os seus colegas secretários municipais aí, que a maioria não tem uma pasta especificamente como elas, Mas tem a do meio mas ambiente, as tem. atribuições ficam É. distribuídas nas pastas, né? Então, eu acho que os municípios menores, eles têm até facilidade em implementar providências muito singelas. Eu tinha um amigo prefeito que, numa cidade bem pequena, e ele instituiu uma moeda verde, né? Um papelzinho impresso ali que era trocado por limpeza nas praças, em recolhimento daquilo que estava jogado, e esse dinheiro verde servia para trocar por alimentos, trocar por caderno, por lápis, por refrigerante, tudo que não fosse, né, nocivo para a criançada. E a cidade ficou muito entusiasmada e mudou a fisionomia da cidade com essa, além de educar, né? Porque tem coisas que não são difíceis de fazer, manter a cidade limpa, economizar água. Um grande problema aqui em São Paulo é a nossa escassez hídrica, né? A única represa abastecida com nascentes locais, agora Piranga, está sendo muito deteriorada por causa da ocupação indiscriminada de áreas que não são insuscetíveis de ter moradia, porque são para preservação de mananciais. Então, nós poderíamos pensar, eu sempre falo, se um paulistano conseguisse economizar 1 litro de água por semana, melhor seria por dia, mas por semana seriam 13 milhões de litros d'água, é uma grande quantidade, né? Apagar a luz quando não está, né? Não deixar o chuveiro ligado e a gente fazendo outra coisa antes de... Há muita coisa que pode ser feita. Agora, eu recomendaria a esses prefeitos que eles fizessem concursos nas escolas públicas, nas escolas municipais, porque a criança ela é muito mais sensível a essa pauta ambiental. E nós temos muitos exemplos de crianças que converteram os pais, convenceram o pai, pai, não joga isso aí, pai, você vai fazer isso. Então o pai fica envergonhado, constrangido e segue a observação. As crianças podem. Hoje nós falamos em empreendedorismo, em startup, em inteligência artificial. É um país que tem mais celulares do que habitantes, né? Então, todos eles conseguem fazer pequenas mensagens nos celulares para motivar boas condutas, boas práticas, e também para criar soluções mágicas para problemas que parecem insolúveis. O mundo inteiro está fazendo isso. E nós estamos, talvez, perdendo a oportunidade ou não fazendo na escala necessária o incentivo à criatividade infanto-juvenil para que eles tentem dar respostas a problemas que a minha geração foi negligente e às vezes nem enxerga, né? Você se acostuma com o anormal e acha que aquilo Sempre foi assim. tem de ser assim, né? Não, há muita coisa que pode melhorar.
E eu acredito na infância, na juventude, porque eles estão vendo o que está acontecendo e não querem passar pela história sem ter contribuído para deixar esse mundo vivível, né? Um lugar onde a gente possa respirar, possa falar para as crianças que ainda vão nascer, olha, venham, que o mundo ainda vai ser suficiente para vocês encontrarem nele vida, alegria, entretenimento, harmonia e aquela vocação de todos nós, que é viver bem, né? Nas poucas décadas que nós temos para ficar aqui, nós temos que melhorar o nosso ambiente. Eu não sei se essa ideia de concursos na escola, nas escolas, veio do secretário de Educação ou do secretário de Mudanças Climáticas. Eu sempre, olha, Fabiano, eu sempre gostei de concurso porque estímulo, as pessoas querem concorrer, né? A competição é um sentimento inato, assim. Quem chega primeiro, não é? Não tem essa. Sim. Quando ela é A uma coisa. gamificação, né? Se É, fala para tudo hoje, até é, mesmo em grandes empresas, sim. estratégias de gamificação para Sim, poder manter a motivação, para as pessoas aprenderem sobre procedimentos, né, então, das empresas. essa atividade lúdica, ela pode ser muito mais prazerosa e lucrativa no sentido assim de dar respostas viáveis do que aquela velha aula prelecional, né, proferida por um professor, uma professora quase sempre já cansada, injustiçada, ganhando pouco, né, quando, através de um clique, as crianças encontram informações coloridas, atualizadas, musicais, atraentes, né? O mundo mudou, então nós temos de entrar nesse ritmo. Ninguém se livra dos algoritmos, eles sabem mais quem você é do que você mesmo. Maravilha. Secretário, agradeço muito essa conversa. E aí gostaria de, depois da COP30, né, que eu sei que até lá vai acontecer muita coisa, queria depois ter a oportunidade de ouvi-lo novamente para Claro, poder a gente claro. receber um balanço aí É. de como a Prefeitura de São Paulo se valeu desse movimento todo e o que vem daí projetado para 2026. Obrigado, Fabiane. Lembrar que a prefeitura tem um calendário muito intenso de atividades até novembro, né? Eu acho que é entrar no site São Paulo pelo Clima e verificar o que está acontecendo. Hoje mesmo eu estava lá na AD Sampa, né? Que é um parque maravilhoso, era um lugar de incineração de resíduos sólidos. Foi transformado num hub de sustentabilidade maravilhoso e vai se tornar cada vez melhor, com espaços para criação de atividades, para formação de startups, para debates, mesa de negócios. Então a gente fica animado ver que São Paulo tem muita coisa a mostrar. Vamos ver o que vai ser o resultado da COP e a gente conversa outra vez. Maravilha. Bem, e eu espero que você tenha gostado dessa conversa. Certamente, seja do secretário de Mudanças Climáticas, ou de Educação, ou do professor, acho que o doutor Renato não consegue se livrar dessa veia professoral e sempre muito rica. Então, agradeço a tua companhia e espero que você tenha gostado e nos vemos na próxima. Um grande abraço.